Eu sou jovem e burro e invisto melhor que a grande maioria das pessoas por esses 3 motivos. Hoje é dia 11 de outubro e é o meu aniversário. Então, para você que já entendeu a indireta, pelo menos como eu tô vestido e é de Blumenau, já sabe onde a gente tomar um chopp dos inscritos hoje. Mas comenta pra mim 2 coisas. Primeiro, se você acha que realmente só gente mais velha consegue investir certo. E segundo, chuta aí a minha idade. Duvido vocês acertarem quanto que eu tô fazendo, tá? Vai uma dica, é entre 21 anos e 39, tá? Tá ali no meio. Vocês chutem e depois eu respondo quem tiver certo, tá bom? Bom, primeiro ponto aqui que eu quero trazer em relação a não precisar ser mais velho ou experiente e não precisar ser um gênio dos investimentos, é que eu entendi que nem eu, nem você, nem ninguém precisa investir como os grandes gênios do mercado conseguiram. Vamos entender que investir melhor ou investir mais certo do que a média das pessoas não é apenas ter mais rentabilidade, é ter formatos de investimento que sejam mais sustentáveis, que sejam mais interessantes e mais acordados de acordo justamente com o seu perfil de risco e com o seu objetivo. E os grandes gênios e as lendas dos investimentos, inegavelmente, são espetaculares, mas eles têm muito mais inteligência do que eu, pelo menos. Do que você eu não sei, mas do que eu eles têm. Então é muito pretensiosismo tentar me comparar a eles, sendo que eu não tenho a mesma inteligência, recursos e capacidades. Eu acho super importante a gente ter um bom objetivo, entender que tudo é possível, mas se comparar com as maiores lendas do mercado é um pouco difícil, na minha opinião. Então eu entendo que, comparado aos grandes gênios, eu sou mais burro, mas para outras coisas eu sou muito mais inteligente. Assim como você provavelmente está me assistindo aqui, 95% da minha audiência é mais velha do que eu. Inclusive, muito obrigado por assistir alguém mais jovem. Acho isso muito interessante. E talvez eu saiba muito mais sobre ETFs e essa parte do mercado do que você. Mas talvez você saiba mais de stock picking do que eu. Provavelmente você sabe mais do que como educar filhos. Talvez você já é avô. Tem um pessoal mais velho aqui do canal. Um outro colega esses tempos falou, pô, tenho 78 anos, te assisto todo dia e sempre aprendo uma coisa com você. Cara, de ETFs talvez ele tá aprendendo, mas se for para falar sobre família, com certeza eu tenho muito mais a aprender com ele do que ele comigo, né? E a grande sacada de não tentar seguir os grandes gênios do mercado é que eles têm sim muito a nos ensinar, mas nem tudo vai ser absorvido. Então existe um meio termo entre o melhor investimento em termos de rentabilidade, que é, por exemplo, o que o Warren Buffett conseguiu, né, na faixa ali de 20% ao ano, em janelas específicas do fundo dele lá, e também existe o lado contrário, de que é tipo, sair investindo em qualquer coisa, dar uns chutes por aí, às vezes perder tudo, às vezes ficar no 0 a 0, às vezes ganhar alguma coisa. Então o meio do caminho que eu sempre vi ser mais sustentável, você sabe, você está aqui me assistindo, são os ETFs. Porque ele não te obriga a ser um grande gênio do mercado, mas ele tende a te entregar retornos muito bons, quase próximo aos grandes gênios e aos grandes profissionais que muitas vezes te cobrariam taxas mais altas para ter esses retornos. O segundo motivo que eu entendi que eu não preciso ser um grande gênio, eu posso ser burro ou limitado e ainda assim investir muito bem, é não ficar girando a carteira de forma desnecessária. Os giros, os rebalanceamentos, a troca de ativos principalmente, né, vender tudo de um e comprar outro, isso gera um imposto, geram taxas e gera um custo embutido que no médio e longo prazo é muito, muito perigoso para você garantir retornos maiores do que já esperava. Na grande maioria dos casos, você até vai ganhar dinheiro, mas talvez esteja se iludindo achando que está ganhando mais do que se tivesse ficado parado. Na média, ficar parado e segurar por mais tempo tende a ser mais vantajoso. E aí que entra a sacada. Isso é difícil de fazer. Comprar uma única coisa e segurar ela por 20 anos é muito difícil de fazer. Pô, Antônio, mas e se ficar desbalanceado? Claro, você pode rebalancear através de novos aportes, mas, por exemplo, se for um ETF, lá dentro mesmo, ele vai trocar os ativos. Então, de certa forma, você não está comprando a mesma coisa. Você está comprando o mesmo ETF que, ao longo do tempo, vai tendo outras composições ali dentro. Isso vem muito de um viés que a gente tem da vida fora do mercado. Isso eu aprendi faz mais ou menos uns 5 anos já. Eu já estou investindo há quase 9, 10, mas mais ou menos com 5 anos eu caí na real. A gente tem um viés de que quanto mais a gente trabalha, mais a gente ganha dinheiro. Isso para a maioria das profissões, né? Principalmente em início de carreira. E no mercado financeiro é diferente, né? Não quer dizer que quanto mais você girar a carteira, mais você vai ganhar. Muitas vezes, quanto mais você faz, mais você desperdiça e fica ineficiente. Existe um certo contrassenso aqui, mas é a estrutura do mercado financeiro. Então, muitas vezes, investir bem é fazer menos, ter menos ativos, e isso é extremamente sofisticado. Não é fácil, principalmente pelo motivo mais psicológico, mas tende a ser mais sustentável no médio e longo prazo. Também é sustentável você deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse, para mais reflexões aleatórias como essa, tá? E o terceiro é bem mais polêmico, esse vai muito mais da minha personalidade pessoal.
é em relação a ter conflitos e discordar da ideia das pessoas, mas ser humilde em relação ao mercado. Isso aqui é muito interessante, porque eu adoro uma boa discussão. Adoro mesmo. Inclusive, é estranho porque eu vejo pouquíssimos haters no canal ainda. Eu acho que eu tô fazendo alguma coisa de errado em relação ao marketing aqui. Já era pra ter muito mais hater. Então, conflitos entre pessoas e discordância de ideias, eu apoio totalmente. Agora, você discordar do mercado ou se achar melhor que o mercado, aí é muito perigoso. Muito, muito perigoso. Por isso que eu sempre tento defender ideias, não pessoas. As pessoas muitas vezes erram, eu também erro, também sou ser humano. E além de errar, a gente vai discordar de várias ideias. Isso é a coisa mais natural do mundo. Eu já falei esses dias num outro vídeo, para dar um negócio no mercado financeiro ou no mercado do dia a dia, no mercado imobiliário, no supermercado, alguém está vendendo a um preço e alguém está comprando a um preço. Isso é uma discordância. Alguém está achando caro, alguém está achando barato e dá negócio. Então as pessoas muitas vezes elas têm receio de discordar das outras, mas a discussão é saudável. O que não é saudável é você de tentar discordar do mercado ou brigar com ele. Eu entendo que é questionável a questão do mercado ser soberano, se o mercado está sempre certo. Às vezes o mercado pode estar meio errado, ele pode estar com as expectativas desajustadas, ok. Mas você entende que se o mercado está indo para um lado e você está indo contra ele efetivamente, mesmo que ele está errado, você vai se dar mal. Então, o mais importante é humildade frente ao mercado e não tentar estar certo em relação a ele ou tentar prever o que ele vai fazer. Já com as outras pessoas, muitas delas vão querer discutir, e eu acho ótimo, mas elas têm vieses, têm limitações ou não têm tanta experiência, principalmente em relação às próprias visões. Esses foram os 3 pontos. E basicamente agora que hoje é meu aniversário, eu tô completando quase um ano inteiro postando todos os dias aqui na Resulta Capital. Acho que dia 15 de outubro vai dar um ano certinho. E eu aprendi várias coisas nesse meio tempo, sobre mercado, com vocês também aprendi muitas coisas, mas principalmente sobre as pessoas. E eu vi que a maioria dos investidores acaba investindo errado por 2 motivos. Não é a idade e não é a capacidade cognitiva. O primeiro deles é a falta de informações e de conhecimento geral. Muitas vezes as pessoas buscaram gurus específicos ou métodos específicos que ensinavam coisas que são verdade frente a uma única linha muito específica. Então, se elas tivessem visto outras opiniões e outras possibilidades, elas teriam errado menos. Mas isso faz parte. Muitas vezes o marketing é muito, muito forte, é muito difícil competir com o marketing nesse meio, percebo bastante agora, mas esse viés específico de uma única vertente acaba cegando muitas pessoas, é nítido, tá? Nítido. E o segundo erro, cara, aqui é mais profundo, acho que é mais do brasileiro, é que as pessoas elas não olham para si mesmo, para refletir, né, numa autocrítica, se o que elas estão tentando aplicar nos investimentos realmente faz sentido e se elas realmente estão fazendo uma coisa sustentável. Então, para muitas pessoas, por mais que se apresente todos os argumentos, ela não consegue entender que está fora do que ela já aprendeu, que é uma nova vertente, e que o que ela está vendo muitas vezes tem algum viés ou alguma cegueira. E efetivamente, essas duas coisas elas são muito importantes nos investimentos, porque não se trata de tentar prever o mercado ou tentar ganhar mais dinheiro. Se trata de tentar estar mais certo em relação a si mesmo. O mercado financeiro ele é uma briga ou uma parceria consigo mesmo. É uma coisa muito mais comportamental do que estar certo ou ganhar mais dinheiro. Por isso que eu digo, você não precisa ser um grande gênio ou muito inteligente para investir certo. Investir certo é simplesmente ter uma boa estratégia, ter clareza do que está acontecendo, clareza dos seus riscos, clareza do seu plano geral para você investir nas coisas que realmente faz sentido e a possibilidade de dormir tranquilo. Eu percebo que o brasileiro, de forma geral, é meio cabeça dura com essa questão de olhar para dentro e tentar refletir se o que ele está fazendo realmente é sustentável ou se realmente vai funcionar no médio e longo prazo. Não sei se é porque as pessoas realmente não percebem por falta de elementos ou se elas têm dificuldade de aceitar que elas estavam erradas. E aí vai uma dica. Se você tem dificuldade de aceitar que está errado no mercado financeiro, isso custa muito caro. Por experiência própria. Teve uma fase da minha vida, já faz muito tempo, foi mais no início, eu tinha bastante dificuldade de aceitar que eu estava errado, não perante as pessoas, né, perante ao mercado. E toda vez que eu ia contra ele, eu não aceitava, e isso me custou muito. Eu percebo hoje que não é sobre tentar realmente estar certo, o S&P vai subir, o VT vai cair, o Ibovespa vai para 100 mil pontos de novo, porque o Lula vai ganhar a eleição. Não é sobre isso. Realmente não é sobre isso. Mas as pessoas querem estar certas. E o pior, mesmo que você fique investindo por 20, 30, 40 anos, se você manter essa mentalidade, não quer dizer que você vai investir melhor. Acho que essa é a grande sacada. Eu vi o Raul Sena falando esses dias isso, ele estava um pouco incomodado. O Raul Sena, lá do Investidor Sardinha, o cara o marketing dele é espetacular, né? Ele é um gênio do marketing digital e a empresa dele é um absurdo, né? O cara é muito, muito bom, assim.
Eu discordo de várias coisas dos investimentos que ele oferece, tal, dos formatos, beleza? Mas em termos de como empresário, que é a forma como eu encaro hoje em dia tudo, ele é espetacular, né? Não vamos negar. E ele tava um pouco incomodado, ou não sei se foi só marketing, mas ele falou, pô, o brasileiro tem a mania de querer ver só pessoas mais velhas mostrando e ensinando coisas. Ele tava meio incomodado porque ele é mais velho do que eu, mas ele também é jovem, comparado com pessoas de 50, 60 ou 70 anos, e aparentemente alguém incomodou ele. Mas a grande sacada é, o Raul Senna, talvez com seus 33, 34 anos, não sei, ele já deve investir melhor do que muita gente que tem 50, 70 ou 60, perdão. E não é porque ele é inteligente ou um grande gênio. Ele é inteligente, mas não tipo Warren Buffett, por exemplo. Simplesmente porque naquela fatia da vida dele, ele tem muito mais tempo dedicado e ele entendeu como é que as coisas funcionam de verdade. E a mesma coisa que eu estou tentando falar aqui. Se você não olhar para os investimentos como uma coisa que realmente te obriga a mudar e evoluir, principalmente mentalmente, não estou nem falando em termos de acertar para onde o mercado vai, não é isso. Mas se você não fizer isso, vai passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, você ainda vai estar tentando prever para onde vai o dólar. E ontem, o dólar explodiu para cima. Quem que pegou? Ninguém pegou. Ninguém sabia. Tem que fazer um vídeo disso, inclusive, para amanhã, né? Então, a grande sacada é o tempo passar e a gente evoluir como investidor, principalmente mentalmente. Então, você vai chegar nos seus 50, 70, 70 anos e vai estar investindo da mesma forma quando você começou. E começar é importante, evoluir é importante, mas você precisa ter mudanças ao longo do tempo. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Todo o canal Resulta Capital também é por vocês, independente se você é cliente, conhece nossas soluções ou não. Então, para você que ficou até aqui, deixar o spoiler, são 29 anos. Ano que vem eu faço alguma coisa mais especial aqui. E você sabe que eu gosto muito de ETFs e nem todo ETF é bom. Alguns deles são ruins porque reprovam nesses critérios aqui. Um grande abraço, tudo de bom. Muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.